meu amigo Renan, no mundo político, para mim, você encerrou essa carreira nem só para o povo de Itapetinga, como para Paulo da Geladeira. Algumas pessoas até me perguntaram, né? Ô Maurício, Paulo da Geladeira, que sempre teve uma boa relação pessoal e política com José Otávio, com Renan Pereira, será que não corre o risco de Paulo também acompanhar Renan Pereira? Porque você tem uma relação muito boa com ele. Eu falei, rapaz, eu acho que não. A pessoa que me perguntou, eu falei, eu acho que não, porque Paulo também tem uma boa relação com o doutor José Otávio, e José Otávio não vai, e também tem uma boa relação com o presidente do partido dele, Judássio Queiroz, que já declarou que está apoiando Eduardo Tiozão, e depois a gente tem visto aí que Paulo tem declarado de que seria uma tragédia a chapa encabeçada por Cida Moura vencer a eleição. Então, ficaria muito feio para Paulo. Foi o que eu respondi para a pessoa. E agora que você não tem mais esse compromisso de ser candidato de um partido que está apoiando o Tiozão, corre esse risco de Paulo acompanhar o seu velho amigo, Renan Pereira, nessa decisão aí, meu ilustre? Com todo respeito a ambos, né? Mas foi a pergunta que me fizeram. Eu disse que eu achava que não. Vocês, internautas, é assim que fala, né? Internautas. Então, Maurício, uma pergunta. Eu não gosto de dar ibope, mas como você tocou no assunto, eu não gosto de dar ibope a quem não tem. Analise comigo. Eu vou chegar a você. Me perguntaram se Rodrigo tinha culpa em Renan não estar saindo candidato. Vou começar por aí para chegar até o âmbito legal. Me perguntaram em uma entrevista passada. Eu disse não. Rodrigo não tem nenhuma culpa de Renan não estar candidato a prefeito. Aí eles me perguntaram por quê. Aí vem o porquê. E eu respondo o porquê. Olha, o Rodrigo deu a Renan Pereira alguns empregos, né? Mas, tirando os empregos, vamos falar de um gabinete que o Rodrigo deu. Eu chamo menino de vô, ou eu estou chamando de Rodrigo, para ficar mais decente. O Rodrigo deu a Renan um gabinete, 2 assessores, um motorista, 2 secretárias, analise bem, e um fotógrafo para documentar a vida de Renan no mundo político. Aí eu abro aspas, Paulo da Geladeira, sendo vice-prefeito no lugar de Renan, eu vice-prefeito, eu ia procurar fazer o meu mundo político como eu fiz, sem ser nada. Hoje todo mundo fala, uns gostam, outros não gostam das minhas opiniões, mas todo mundo fala que Paulo da Geladeira, candidato a vereador ou qualquer coisa, ganharia a eleição. Prefeito é um pouco difícil mesmo, mas vereador, segundo as pessoas. Então, eu faria o meu mundo político, ia em todos os bairros e fazia. Fecho aspas. O que o Renan fez? Sentava numa cadeira, se posicionava assim e dizia que tinha olho clínico. Que olho clínico, meu amigo Renan? Que olho clínico é esse que você não trabalhou para você? O Rodrigo, muito sabido, e o Renan desceu na maionese, começou a atender 100 pessoas, entre os dois, terça e quinta. Nessas 100 pessoas, ele dizia, eu não tenho tinta na caneta. Se não tem tinta na caneta, para que atendimento? Então, o menino de vô, ou Rodrigo falando, melhor dizendo, não teve nenhuma culpa, pois o mesmo
deu todas as regalias, deu emprego, tem a família dele, e, inclusive, o Rodrigo tem sido decente, não os demitiu. Eu não estou aqui, estou apenas falando o que está acontecendo, o que nós estamos vivendo e vivenciando, Maurício. Agora, voltar ao Renan, o Renan cheio de ódio, que se ele tivesse ido espontaneamente, por exemplo, teria um nome, se, por exemplo, um terceiro nome fosse o Adriano Alcântara, e ele fosse, seria muito mais viável do que ele ir para um partido que ele mesmo disse fora PT, e ele chegar, se dá, não diria o bel prazer, se dá aquilo é humilhante, mostra ódio, vingança, e não vai a lugar nenhum. É isso que eu quero dizer, meu amigo Renan, no mundo político, para mim, você encerrou essa carreira, nem só para o povo de Itapetinga, como para Paulo da Geladeira. Eu estou decepcionado, como os nossos amigos de infância, que eu os participei, a sua atitude, que eles já sabiam, ficaram decepcionados com a sua atitude. Eu não gosto de dar ibope a quem não tem. Seu Zildo disse bem, não levou ninguém, não somou ninguém. Ele se acha que ele tá ganhando eleição, não tá, porque eu vi o resumo daquele governador, desse governadorzinho medíocre que está aí, chegou lá e entregou a rapadura, agradecendo a região, agradecendo os municípios que tiveram presente, tanto que no final da caminhada de Dona Cida não tinha praticamente quase ninguém, era o povo que acompanha ela e fica esse pessoal analisando o que não se deve analisar, que, para o meu ponto de vista, o Eduardo está a caminho certinho da vitória.